Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iremos iniciar mais uma videoaula do nosso canal e nessa aula iremos trabalhar com medidas de área. Então, bons estudos a todos e vamos lá iniciar nossa aula. Então vejam pessoal, quando eu estou me referindo aqui à área, certo? A área, eu estou falando aqui de uma região plana, tá? Então deixa eu pôr aqui para vocês que eu estou me referindo aqui a uma região plana. Então eu tenho aqui essa minha área aqui, né, a área da minha tela, esse plano aqui que está quadriculado, e eu estou desenhando aqui uma região plana. Então a parte do plano que essa região aqui está ocupando é o que a gente chama de área. Então cada figura plana que você pegar, ela vai ocupar uma parte do plano. Essa parte do plano que ela ocupa é a sua área. Então, observa o que é que a gente tem. Vejam, se eu quero medir aqui, se eu quero medir uma área, eu preciso de uma unidade de área. Então, vejam, unidade de área, tá? Então, o que é que seria essa unidade? Imagina que eu tenho aqui um quadrado. Eu vou dizer que esse quadradinho aqui que eu estou desenhando aqui para vocês tem 1 centímetro de lado, tá? Então vamos dizer que aqui eu tenho um quadradinho com 1 centímetro de lado, 1 centímetro e 1 centímetro. Então se eu considero esse quadradinho aqui como unidade de área, então sempre que a gente for calcular uma área, eu vou contar quantos quadradinhos desse cabe dentro da minha figura. Então, por exemplo, vejam, imagina que eu tenho aqui essa figura que eu estou desenhando aqui para vocês. Veja só. Então, eu tenho aqui essa figura e vou desenhar uma outra aqui, tá? Observe. Pronto. Então, eu tenho aqui duas figuras. Observa que nós temos um retângulo e um triângulo. Aí eu quero saber agora quanto mede cada área dessa. Cada área dessa. Então, vejam. O que eu estou perguntando, se eu estou querendo aqui comparar com a minha unidade de área, que é o centímetro, o que eu estou perguntando é quantos quadradinhos desse aqui cabe dentro desse retângulo e dentro desse triângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui é contar. Então, observa que se eu for contar aqui cada quadradinho desse, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui, eu teria aqui, ó, 15 quadradinhos, tá? 15 quadradinhos, ok? Deixa eu só colocar esse nome aqui mais para a esquerda para ficar melhor para a gente. Então vejam, eu tenho aqui 15 quadradinhos. Já no, já no triângulo, se a gente for contar aqui, ó, quadrados inteiros, eu tenho 1, 2, 3, juntando aqui esses dois, vai dar 4 e aqui meio. Então nesse daqui eu tenho 4,5 quadradinhos, tá? Quadradinhos. Aí vejam, pessoal, se eu estou considerando aqui com 1 centímetro de lado, esse quadrado menor aqui, então a área desse quadrado aqui, que eu estou tomando como unidade, ela tem 1 centímetro quadrado, tá? 1 centímetro quadrado. Então eu vou pôr aqui para vocês 1 centímetro quadrado. Então, essa medida ao quadrado representa a medida de área. Quer dizer que eu estou trabalhando com figuras que têm duas dimensões. Então, sempre que a gente vê agora esse 2 aqui em cima da medida, a gente vai chamar de quadrado. Então, a gente pode ter uma medida em centímetro quadrado, em metros quadrados. E nesse nosso caso aqui, como nós contamos? Quantos contamos aqui? Quantos quadradinhos tem dentro desse retângulo? E a gente contou aqui, deu 15. A gente vai dizer aqui que a área desse retângulo seria 15 centímetros quadrados e a área desse triângulo aqui seria 4,5 centímetros quadrados. Ok? Aí vejam, gente, essas medidas aqui, como eu acabei de falar para vocês, centímetros quadrados é a área
é a área de um quadrado de 1 centímetro, né? De 1 centímetro de lado. A gente pode ter também 1 metro quadrado. O que é que representa 1 metro quadrado? Observa o que é que isso significa. Então, quando a gente está falando aqui, ó, 1 metro quadrado, seria justamente a área de um quadrado que tem aqui 1 metro de lado. Então, eu vou desenhar aqui para vocês um quadrado, tá? E aqui está fora de escala. Vamos dizer que esse quadrado aqui, ele tem 1 metro de lado, tá? Então aqui, nosso quadrado. E eu vou dizer que aqui mede 1 metro por 1 metro, certo? 1 metro por 1 metro. Então, se esse quadrado aí, ele tem 1 metro por 1 metro, a sua área seria justamente 1 metro quadrado. Então, quando você diz aí que, sei lá, como exemplo aí, a sala da sua casa tem 5 metros quadrados, você está dizendo, em outras palavras, que lá na sua sala cabem 5 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Então, escrevendo aqui para vocês, essa área aqui seria 1 metro quadrado. Tá bem? Então, pessoal, essa aqui é a parte introdutória da nossa aula. E o que eu vou trazer para vocês agora são as outras unidades de medidas diárias. Então, vamos a elas. Aqui, gente, eu estou trazendo aqui essa tabela para vocês que está trazendo aqui as unidades de medida de área do sistema métrico decimal, tá? Então, vocês estão vendo que essas medidas aí, elas são bem parecidas com as medidas de comprimento que a gente viu. Nós vimos lá na aula de medidas de comprimento. Nós trabalhamos com o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. A diferença é que agora a gente está acrescentando essa palavra quadrado, justamente porque estamos falando agora de medidas de área, né? De medida de área. Então eu tenho que colocar aqui na medida esse 2 aqui no expoente, como eu falei para vocês. Então, imagina que a gente quer colocar cerâmica no piso da nossa sala, na sala de casa, na cozinha ou na casa inteira. E quando a gente vai lá comprar cerâmica, o vendedor pergunta quantos metros quadrados de cerâmica você quer. Você pode dizer lá a medida em centímetros quadrados, obviamente, só que vai ter que fazer aqui uma conversão e é isso que a gente vai fazer agora, tá? Imagina que eu tenho aqui um quadrado, olha só, vamos dizer aqui que eu tenho um quadrado e vamos dizer que esse quadrado, ele mede 1 metro, tá? Ele mede aí 1 metro de lado. Então, 1 metro de lado. E o que a gente quer fazer agora é converter a sua área para centímetros quadrados. Então, quando eu estou me referindo a o quadrado que tem aqui 1 metro de lado, a gente já sabe que a área dele é 1 metro quadrado, tá? 1 metro quadrado, porque a gente pode contar aqui a unidade de medida padrão aqui, o metro quadrado. Então, eu vou colocar aqui para vocês que a sua área representa aqui 1 metro quadrado, tá? 1 metro quadrado. Aí vejam, para a gente converter essa medida aqui de 1 metro quadrado para centímetro quadrado, por exemplo, o que eu vou fazer é trabalhar aqui com esse mesmo quadrado, tá? Vou trabalhar com esse mesmo quadrado e vou converter a medida do seu lado aqui para centímetros. A gente viu na aula de medida de comprimento que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, vou colocar aqui a nova medida do lado desse quadrado, 100 centímetros. Observa que a gente não alterou a figura, a gente só mudou a medida de comprimento do lado. Então, agora para a gente calcular aqui a área desse quadrado, o que a gente vai fazer agora é somente multiplicar, né? 100 vezes 100. Então, essa área daqui ficaria aqui, ó, 100 centímetros vezes 100 centímetros. Aí a gente teria aqui um total de 10.000 centímetros quadrados. Então, nós já vimos
na aula de medida de comprimento que para calcular a área de um retângulo, para calcular a área de um quadrado, só é a gente fazer comprimento vezes largura ou base vezes altura. Por isso que eu fiz aqui 100 vezes 100. Observa que a gente tem a figura, né, duas figuras aqui congruentes, com as mesmas medidas. A diferença é que a gente mudou aqui a unidade de medida do lado, como eu falei para vocês. E o que foi que a gente acabou de fazer aqui? A gente converteu, a gente fez uma conversão. A gente está dizendo aqui, ó, que 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. E a gente pode fazer, pessoal, a conversão entre quaisquer unidades de medidas, qualquer que a gente quiser. Então, se, por exemplo, aqui eu tiver um quadrado ou um retângulo ou um triângulo que suas medidas estejam em centímetros e eu quero em centímetros e eu quero calcular a área dele em milímetros quadrados. Então a gente só é converter. Observa, eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês, ó. Vejam, eu tenho aqui, ó. Vou trazer aqui uma região retangular, tá? Uma região retangular. E observa que nessa região retangular aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vou considerar aqui centímetros, tá? E aqui nós temos 3. A minha figura está fora de escala, pessoal, mas isso não vai dificultar nosso entendimento. Aí vejam, a gente já está vendo aqui, ó, que a área dessa figura, a área desse retângulo aqui, seria 3 vezes 5, tá? Então a área aqui seria 15 centímetros quadrados. Tá bem? Aí o que eu quero fazer agora é converter essa medida de área para milímetros. Eu quero converter essa área para milímetros sem alterar aqui a minha figura. Então o que eu vou fazer é o que a gente fez na figura anterior. Vou trazer esse retângulo aqui para baixo, só que agora eu vou trazer a sua medida aqui. Eu vou escrever a medida dos lados em milímetros. Então, se a gente tem aqui uma medida em centímetros e quer passar para milímetros, tá? A gente sabe que dentro de 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, nesse caso aqui, a gente teria 30 milímetros e aqui nós teríamos 50 milímetros. Então, a área agora, a nova área, seria 30 vezes 50. Tá bem? Aí vejam, vou multiplicar aqui rapidamente para vocês quem que seria essa nova área. Então, essa área em centímetros quadrados, ó, a gente teria 30 milímetros vezes 50 milímetros. Isso daqui vai dar, ó, 1.500 milímetros quadrados. E o que foi que a gente fez, pessoal? A gente transformou, ó, a gente converteu uma medida de área de centímetro quadrado, a gente converteu para milímetro quadrado. Então não precisa a gente ficar se apegando aí a decorar, né? Andar a vírgula para um lado, dar para o outro. Basta a gente fazer a conversão, que a gente já conhece, para calcular a área em qualquer unidade aí que a gente tem. Então a gente vai agora responder alguns exercícios para aplicar essa teoria que acabamos de ver. Pessoal, estou trazendo para vocês aqui uma questão que eu retirei do livro Praticando Matemática do Álvaro Andrini e eu achei ela bem interessante, tá? Essa questão, ela diz o seguinte: uma casa possui 5 janelas, cada uma com 6 vidros retangulares de 30 centímetros de largura por 45 centímetros de comprimento cada um. Qual valor será gasto para colocar vidro em todas as janelas, sabendo que o metro quadrado de vidro custa R$ 80? Vejam só, gente, quando a gente for fazer aqui nossos cálculos, nós temos que ficar atentos que as medidas desses vidros aí, elas estão em centímetros, tá? São vidros retangulares que estão com medidas em centímetros. Mas aqui, para calcular o valor, o preço que ele vai pagar, né, o custo, ele deu aí, ó, o valor em metros quadrados, tá? Ele disse que 1 metro quadrado custa 80. Então eu vou desenhar para vocês aqui um retângulo aqui rapidamente. E vamos dizer que esse retângulo aqui, ó, é a representação de um vidro dessa janela. Então ele já disse aí
que o vidro mede 45 centímetros por 30 centímetros. E o que a gente vai fazer agora é converter essas medidas aqui para metros, justamente porque a gente tem uma relação de metro quadrado com R$ 80. Então, vou trazer para vocês agora esse mesmo retângulo aqui, tá? Vou trazer para vocês aqui. E vejam, só fazendo aqui um parênteses entre a unidade de conversão aqui, né, de centímetro para metro, a gente tem o seguinte, ó, metro, eu quero converter aqui para centímetro. Então, se eu quiser converter aqui de metro para centímetro, a gente já viu na aula de medidas de comprimento que basta multiplicar por 100, e se for o contrário, basta a gente aqui dividir por 100. Então, o que vamos fazer aqui é converter 30 centímetros para metros, aí a gente vai ter aqui 0,30 metros, e 45 centímetros vai dar 0,45 metros. Logo, a gente pode dizer aqui que a área de cada vidro é 0,45 metros vezes 0,30 metros. Isso aí vai dar 0,135 metros quadrados. Tá bem? Vejam, então isso daqui é a área de um vidro, né? É a área de um vidro. Só que ele disse aí, ó, que cada janela tem 6 vidros retangulares. Tem 6 vidros e temos um total de 5 janelas. Então, nós temos um total aqui, um total de 30 vidros retangulares. Então, a gente já sabe aí a área de um vidro. Então, para calcular a área total, que é a área dos 30, basta a gente pegar a área de um deles e multiplicar por 30. Aí a gente vai ter o total aqui de vidros em metros quadrados. Estou fazendo aqui essas contas, isso vai dar 4,05 metros quadrados. Aí o que é que acontece, pessoal? Aqui ele nos deu, ó, a relação. Ele disse que 1 metro quadrado, deixa eu anotar aqui para vocês, vou fazer aqui de azul. Ele disse que 1 metro quadrado é igual a R$ 80, é o custo desse vidro. Então a gente tem que 4,05 metros quadrados vai dar aqui quantos reais? Basta a gente agora pegar aqui 4,05 e multiplicar por R$ 80, tá? Então, se a gente fizer aí essa multiplicação, a gente vai encontrar exatamente 324. Então, a resposta da nossa questão aí é R$ 324, ou seja, é o custo que essa pessoa aí vai ter para colocar vidro aí nessas janelas. Pessoal, eu trouxe 3 questões aqui para vocês, como de costume no nosso canal. Eu trouxe essas questões para a gente praticar aí a nossa teoria, e é importante aqui destacar que eu retirei essas questões do livro Praticando Matemática do Álvaro Andrini. Então, gente, isso aqui foi a nossa aula, tá? E a gente se encontra numa próxima videoaula. Tchau, tchau.